Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre APIs, né? Então a gente vai ver uma introdução aqui, o que é uma API, como que a gente deve estruturar a nossa API. Então vamos lá. Então a API, pessoal, vem de Application Programming Interface, né? Então basicamente ele é um conjunto ali de especificações que permite dois sistemas se comunicarem, tá? Então a gente acabou vendo ali a integração com a API do Star Wars, a API do GitHub, né? E a gente viu que dá para fazer a integração entre duas APIs, pode ser também um front-end com um back-end. Então existe uma série de opções ali. E quando a gente está falando de APIs, a gente não está falando só de web, tá, pessoal? A gente pode ter um hardware também se comunicando com um back-end. Enfim, existe uma série de opções ali. Mas o ponto importante aqui, pessoal, é a gente entender que a API é uma das principais ferramentas ali que permitem, né, dois sistemas se comunicarem. Então aqui a gente tem até um exemplo aqui de uma API, né, em nuvem e fazendo ali um sistema, por exemplo, um aplicativo se comunicando com a API, aí eu posso ter um desktop se comunicando com essa mesma API e assim por diante. Então, basicamente, a API vai ajudar a gente nessa comunicação entre sistemas, beleza? Bom, e o que é o tal do REST, né, pessoal? Dado a importância da API, né, que a gente tem ali para comunicação entre sistemas, foi convencionado ali um padrão para que fosse trabalhado a construção dessas APIs. Esse padrão é chamado de REST. Então, REST é só um nome para o padrão, né, a padronização para a construção de APIs. E ele foi criado ali por Roy Fielding, tá? E basicamente é isso, né, um conceito arquitetural ali para a criação de APIs. Então, REST significa Representational State Transfer, tá, pessoal? Então, quando falarem para você, você vai desenvolver uma REST API, basicamente a gente está falando que uma API que segue esse conjunto de padrões REST é uma RESTful ou uma REST API, tá, pessoal? Então, sempre que a gente for trabalhar com REST API, a gente está desenvolvendo uma API que está seguindo o padrão arquitetural proposto pelo REST, beleza? Bom, e quais são esses padrões, né? Então vamos ver um pouquinho. A questão dos métodos HTTP, pessoal. O método HTTP é o verbo ali que a gente vai utilizar para fazer uma requisição. Lembrando que quando a gente está falando ali de uma API, a gente está falando de criar um servidor onde a gente um servidor web ali, onde a gente vai conseguir fazer uma requisição e ter uma resposta. E para fazer essa requisição, a gente vai precisar utilizar um método HTTP. E aí esse método aqui, eu listei os principais aqui para a gente trabalhar, que são o get, o post, o put, o patch, o delete, né, e o options que ele acaba utilizando ali no navegador. Bom, então vamos ver o que é cada um deles, né, pessoal? A gente utilizou o get, né, para obter uma listagem ali. Então a gente viu lá na nossa API do Star Wars, né, como que eu fazia para pegar as informações ali dos personagens, né? Então eu fazia um get ali, né, que era uma requisição que recuperava uma coleção, né? Então um conjunto, uma lista de personagens. Eu também posso usar o get para pegar um recurso específico, né, uma única coleção. E aí a gente viu um exemplo com a API do GitHub. Lembra-se que a gente pegou ali um usuário específico do GitHub e pegou os detalhes dessa conta, né? Então eu uso o get também. Já o post, pessoal, é quando eu quero criar um novo recurso. Então, supondo que a gente queira criar um novo personagem do Star Wars. Então, eu iria utilizar o método post para fazer essa inserção. Obviamente que no caso daquela API, eu teria que checar a documentação para ver se tem disponível essa opção. Mas eu acredito que não, tá? Por ser uma API pública, ali só para a gente testar as listagens, né? Bom, o put, pessoal, a gente vai utilizar para atualizar algum recurso. Então, quando a gente, por exemplo, eu quero atualizar um personagem, né, a gente pode utilizar o put. E o patch também é para atualização do recurso, com a diferença de que eu quero atualizar parcialmente o recurso, tá? Então, vamos supor que o personagem lá tinha nome, né, gênero e ID. Aí eu quero atualizar o nome, apenas o nome do personagem. Então, eu posso utilizar o patch, tá, pessoal? O pessoal acaba utilizando o put também, mas só para vocês entenderem essa diferença, né? O patch ali eu estou atualizando parcialmente e o put, obrigatoriamente, eu tenho que passar o ID, o nome e o gênero, né? Todas as informações para que eu atualize o nosso recurso corretamente, beleza? E o delete, como o próprio nome já diz, eu vou deletar um recurso, né, ali da nossa API. E o options, basicamente, ele vai retornar ali quais são os métodos HTTP que eu tenho disponível para usar na nossa API, tá? Então, basicamente, esses são os métodos HTTP principais aí que a gente acaba trabalhando no dia a dia, beleza, pessoal? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for ali para a prática, mas só para vocês entenderem o objetivo de cada método HTTP ali na API, né? Bom, pessoal, e aí cada um dessas requisições, elas vão retornar com um status. E esses status, ele vai ter um número, né, que é um número de 3 dígitos, e aí cada número representa uma coisa. Então, normalmente quando a gente tem ali, começando com 2, é um status de confirmação. Então a gente vai ver na prática ali que quando eu retornar o status 200, quer dizer que ok, deu certo a solicitação, né? E quando eu retornar 201, por exemplo, indica que foi uma criação bem sucedida. Então lembra-se que se eu utilizar o método post, eu vou estar criando um novo personagem, por exemplo, e aí eu vou retornar o status 201, que vai ser o status de HTTP, né, para um personagem criado daí. Já o 3 aqui, né, é um status de redirecionamento, então pode ser que a gente tenha mudado, né, a nossa URL, o nosso recurso, e eu posso usar esse status de redirecionamento. Então, ele basicamente vai redirecionar a mesma request para uma outra URL. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha mudado o domínio da nossa aplicação, né? Antes era um domínio ali .dev, e aí a gente foi para .com.br. Então, a gente faz esse redirecionamento permanente ali, né, com 301, e aí continua tudo funcionando normalmente.
Já quando a gente começa com 4, pessoal, a gente tem um problema ali do lado do cliente, né? Então, alguma solicitação inválida está sendo realizada. Aí eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, que era o 401, quando o cliente não está autorizado, né, a fazer aquela request, ele não tem permissão, né, para acessar aquele recurso, e o 404 também, que é bem famoso, né, quando a gente tenta acessar uma página ali que não existe, né, ele retorna 404, que é não encontrado. Então, é por isso que a gente vê páginas de 404, né, de recurso aí que não existe. E já o erro 500 aqui, pessoal, na verdade, começando com 5, né, é um erro interno no servidor. E aí a gente tem algum problema na nossa aplicação ou no nosso servidor que a gente vai precisar tratar ali, né, durante a execução ali, houve algum problema e a gente vai precisar tratar isso. Beleza? Então, esses aqui são os mais importantes, tá, pessoal? Existem muitos códigos HTTP de retorno, mas só para vocês saberem a diferença ali, tudo começa com 2 é confirmação, com 3 é redirecionamento, com 4 é algum problema na solicitação do lado do cliente e com 5 a gente tem um problema no nosso servidor. Beleza? Bom, e aí a gente também tem os parâmetros da requisição, né, pessoal? Então a gente tem 4 tipos diferentes de parâmetros e a gente vai ver eles na prática. Então quando a gente está fazendo uma requisição, a gente tem o header params, que eu acabo passando parâmetros no cabeçalho da minha requisição. Tá? A gente tem o carry params, esse a gente acabou utilizando até no nosso exemplo lá, trabalhando com a API do Star Wars, que é basicamente você passar um parâmetro pela URL. A gente lembra que a gente passou o page lá, né? Que era o número da página. Então isso daí é um carry param, tá, pessoal? Então o formato de enviar ali um parâmetro com chave e valor pela URL. Aí a gente tem o route param também, que a gente também trabalhou, tá, pessoal? Que é basicamente ali eu colocar na rota, né, um ID específico. Então onde que a gente usou isso? Na API do GitHub. Então a gente tinha lá o /users/ o ID do usuário do GitHub. Então esse daí é o famoso route params, então é enviado pela rota da aplicação. E a gente tem também o body params, que aí eu vou enviar no corpo da requisição. Então, tanto o primeiro quanto o último a gente não viu, mas a gente vai ver na prática ali, trabalhando com a nossa API, beleza? Bom, e aí algumas boas práticas de uma API REST. Novamente, REST é só uma especificação para que a gente consiga padronizar a construção das nossas APIs, dada a importância que elas têm, né, para trabalhar a comunicação entre dois sistemas. E aí a gente tem algumas boas práticas aqui, né? Então vamos ver aqui. Então a gente falou de 2 verbos HTTP, que era o GET, onde eu podia pegar uma listagem, né, uma coleção, ou pegar um usuário específico. E aí, pessoal, na nossa rota de API, o que acontece? A gente vai ter lá a nossa URL, né, da API, nossa URL base, mais barra ali o recurso que a gente fala, né, ou o endpoint, né. E esse recurso, pessoal, para listar usuários, a gente pode utilizar, por exemplo, /user ou /users. Qual que é o correto, Rafael? Utilizar no plural ou no singular? Bom, eu acho que não existe um padrão para esse caso, mas eu acho que a gente tem que ser consistente no que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com singular, vamos manter o padrão de singular para todo o projeto. Se a gente está trabalhando no plural, a gente vai manter o plural para todo o projeto, beleza? Eu gosto de trabalhar no plural, para mim é o que faz mais sentido, então a gente vai acabar trabalhando ali no plural com os nossos endpoints, tá, pessoal? Então, por exemplo, obter uma lista de usuários, eu vou fazer uma requisição GET pegando /users. E olha só, o status que isso vai retornar é um status 200, que foi o status de bem-sucedido, né? Já que para obter detalhes de um usuário específico, a gente vai usar o GET também, mas aí a gente vai utilizar o recurso /users /UID. Lembram-se lá do parâmetro de rota, que a gente usou até na nossa API do GitHub? Então é aqui que a gente vai usar o route param, né? A gente vai colocar esse ID aqui na nossa rota. E aí também retorna status 200 com a resposta do objeto do usuário, né? Já para inserir, né, o nosso usuário, a gente vai utilizar o post. E aí o recurso que a gente vai utilizar é o /user. Então vejam que sempre segue um padrão aqui, né, pessoal? A gente vai utilizar o nome do recurso, né? E aí o que muda, o verbo HTTP, digamos assim, vai determinar qual ação que a gente quer fazer, né? Então aqui o post, no caso em /users, a gente está criando um novo usuário. E aí ele retorna o status 201, que é de criado com sucesso, beleza? Remover um usuário, a gente vai utilizar o delete, e aí quando eu quero remover um usuário específico. Então eu vou usar o /users o ID do usuário, novamente trabalhando aqui com route param, tá, pessoal? E aí o status que a gente vai retornar é o 204. 204 significa no content, tá, pessoal? Quando eu deleto, né, um usuário e ele dá sucesso, eu não tenho nenhum conteúdo para retornar, então eu retorno com o status 204, que vai significar esse no content. Já para atualizar o usuário, a gente vai utilizar o put, e aí no put a gente tem o /users /ID também do usuário que eu quero modificar, beleza? Então nesse caso aí também eu posso utilizar o patch. Como eu falei para vocês, a diferença entre eles é que um eu passo o objeto inteiro para atualizar e o outro eu passo parcialmente, né? Eu consigo passar só um atributo específico que eu quero atualizar nesse recurso aí específico, né? Então vejam que, pessoal, essas boas práticas aqui de API REST, né, é que vão determinar o nível de maturidade da tua API. Existem níveis de maturidade de API e se a gente seguir essas boas práticas, a gente vai ter um nível de maturidade bem adotado no mercado e é o que mais utilizado, digamos assim. Então é importante a gente se atentar ao uso correto dos verbos HTTP, à nomenclatura adequada, né, dos recursos da nossa API ali e o retorno dos status corretamente também, beleza? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver na prática aí como que a gente faz para construir nossa API, né, e utilizar todos esses recursos aí, criando uma API REST na prática, beleza? Valeu, pessoal, vejo vocês na próxima aula.